Meus queridos, vamos passar agora para a parte de relacionamento interpessoal. Vamos falar de empatia com o próprio e os outros. Empatia, ela vem da palavra grega, né, junção de duas palavras gregas, digo, que é en, que significa estar dentro, do patos, do outro. Então, é o nosso esforço cotidiano para poder se colocar no lugar dos outros e poder melhor compreendê-los. Veja bem, a empatia, a antipatia e diferente também da simpatia, porque antipatia e simpatia são sentimentos. Né? A gente, na simpatia, gosta de graça de alguém, na antipatia é o contrário. A gente já não gosta da pessoa sem algum motivo aparente, mas na empatia não. É um esforço da razão. Quer dizer, você vai se esforçar para se colocar no lugar do outro para melhor compreendê-lo. E para quem trabalha na saúde, isto é fundamental. Por quê? Porque você vai trabalhar se colocando no lugar do outro. Portanto, tratando o outro como gostaria de ser tratado caso estivesse no lugar dele. Portanto, se você é um técnico em radiologia, você gostaria de ser maltratado no ambiente do exame? Você queria ser atendido por um profissional? Não. Então, você vai tornar aquele profissional que você gostaria que lhe atendesse, com o nível, né, de atendimento que você gostaria de ter. Então, a empatia, ela auxilia, ela é primordial para quem trabalha na saúde. Voltemos um pouquinho à apostila. Está dizendo que cultivar a habilidade de compreender as pessoas é uma tarefa das mais difíceis que um homem jamais poderia se propor. Mesmo fazendo o maior esforço, somente é possível compreender em parte as necessidades sentidas das outras pessoas, até porque a gente não vive a vida do outro. Cada um é uma referência de sua própria vida. E menos ainda os sentimentos da vida interior. Isso é mais do que ser capaz de perceber e entender, identificar e interpretar as comunicações ou expressões captadas pelos sentidos. Bem, compreender é análogo a empatizar. Termo este que significa capacidade de identificação com a disposição e estrutura psicológica de outra pessoa. Quer dizer, a gente não pode ter preconceito. A gente tem que aceitar as diferenças. Procurar sentir como se estivesse na situação da outra pessoa. Não precisa se explicar isso. Nós estamos no lugar do outro. Tentar entender razões e o significado das comunicações verbal e não verbal, mais do que a maneira como esta transparece. Bem, nós nos comunicamos por dois processos comunicativos: comunicação verbal e também ela se divide em linguagem oral e linguagem escrita, que é o que está escrito na apostila, já dá para entender, e a não verbal, quer dizer, o nosso corpo fala. Muitas vezes uma pessoa diz uma coisa e o corpo diz outra. Vamos explicar melhor isso quando falarmos de comunicação. Bem, também compartilhar mutuamente as ideias, mesmo que não se concorde com o comportamento exibido. Quer dizer, a gente não precisa concordar com o outro para poder aceitar que o outro é diferente da gente e vivenciou experiências diferentes das nossas, e por isso, né, a gente pode compreender melhor se a gente tentar entender a situação do outro. Ter a habilidade de perceber e acompanhar os sentimentos de outra pessoa, mesmo que sejam intensos, profundos, destrutivos ou anormais. No hospital, muitas vezes, a pessoa é mal atendida na porta de entrada. Aí, quando chega no atendimento médico, parece que o médico, muitas vezes, o ignora e ele vai esperar que vai ser tratado da mesma forma anterior. E se você trata ele diferente na hora de você recebê-lo para o exame radiológico, tudo muda. O real significado da empatia está em compreender os outros, apesar de não se concordar muitas vezes com o comportamento destes, porque é muito mais fácil a gente concordar com quem pensa igual a gente, com quem coaduna das mesmas ideias que nós temos, mas empatizar daquelas pessoas que pensam diferente é o nosso maior desafio.
Então, procure sempre ser compreensivo como a outra pessoa estaria sentindo. Não significa ser permissivo ou tolerante frente a certos comportamentos agressivos e destrutivos. Quer dizer, após analisar tais situações, o técnico ele deve julgar muitas vezes ser preciso estabelecer limites ou restrições para garantir a segurança do próprio paciente e das pessoas adjacentes. Compreender implica simultaneamente ser capaz de estabelecer também limites. Quer dizer, dizer até onde quando necessário, uma ira momentânea no paciente, mas com o tempo o fato pode ser percebido como atitude de ajuda. Neste pensamento está intrínseco que o cultivo para a habilidade de compreender não é obra do acaso, é a combinação ativa de qualidades e habilidades pessoais de ajustamento emocional, né, de amor ao próximo, de possuir um senso equilibrado de autoestima e autocrítica, e de avaliar inteligentemente a necessidade das outras pessoas. Fatores também que influenciam, né, a disposição para ser mais compreensivo que os outros. Por exemplo, o egocentrismo, quando a gente é o centro do universo, né, ou o egoísmo, né, pessoal do profissional, o excesso de preocupação consigo próprio e a dificuldade de discernimento do conceito do que é certo ou errado pode bloquear as tentativas de empatizar com os outros. Então, essa foi a parte de empatia. Não se esqueçam, empatizar é fundamental para quem trabalha na saúde, porque nós vamos sempre trabalhar com o outro como gostaríamos de ser tratados caso estivéssemos no lugar dele. Comunicação e percepção. Gente, o que é comunicar? Quem comunica algo quer passar. Comunicar envolve 3 fatores. O emissor, que é aquele que emite a mensagem, aquele que passa a mensagem, que tem a mensagem passada, a própria mensagem em si, né, que é o recado que tem que ser dado, e o receptor, que é aquele que recebe a mensagem. Mas seria muito legal, quer dizer, se tudo fosse que nem um registro de uma máquina fotográfica. Quer dizer, a gente pegou, todo mundo já viu como é que a cena é, aquele momento foi paralisado, dá para perceber tudo, mas infelizmente a vida não é assim. Quer dizer, muitas vezes temos problemas no emissor. Quer dizer, a pessoa que vai, às vezes, não conhecer a mensagem muito bem, ou ela pode não prestar atenção se o receptor está realmente atento àquilo que ela está falando, e vários outros fatores variáveis que podem interferir na comunicação. Às vezes a mensagem que você está passando não é aquela mensagem que o interlocutor, né, que o receptor gostaria de ouvir também. Então vamos lá. Quando se fala em comunicação, pensa-se em transmissão de ideias por meio de sons e imagens. Enfatizamos então a clareza e a simplicidade da emissão para que os receptores a recebam perfeitamente, porém, isso não ocorre de maneira tão fácil. Na emissão da mensagem em sua recepção, ocorre o fenômeno da percepção, a realização comunicativa, né? Que a pessoa percebesse como uma máquina fotográfica, registrando facilmente de forma fiel todos os... Caramba, saiu aqui de novo, tudinho, desculpem. Como eu falei, né? Se você percebesse as coisas como uma máquina fotográfica percebesse, a gente não teria problema, porque todas as informações necessárias estariam ali para que a gente pudesse. Não está aparecendo nada aqui agora. Sumiu tudo. Ah, voltou. Só que, peraí. Opa, mais um pouquinho. Já estamos chegando lá. É isso. Né? Então, a pessoa só recebe aquilo que ela percebe. Né? Por conta disso, né? Quando isso acontece, seleciona elementos presentes, que é a percepção seletiva. Quer dizer, você sempre vai ser mais aberto às informações que caem com o teu próprio sistema, com aquilo que você acredita. Tipo, se o cara é flamenguista e eu elogio o jogo do Flamengo, ele vai receber isso muito bem.
Mas se o cara é um vascaíno e o time do Vasco foi aquele time que perdeu, a coisa fica ruim. Ou o contrário, né? Registra alguns dados, né? Ignora outros, altera ou até mesmo introduz elementos pessoais seus. Alguém aí já brincou daquela brincadeira de telefone sem fio? Que a gente passa uma mensagem bem baixinho no ouvido de alguém, quando chega no final, a mensagem está toda trocada. Por quê? Porque a gente acaba sempre selecionando as percepções, o objeto ou estímulo a ser percebido. Quer dizer, se este objeto ou estímulo a ser percebido, se ele é uma coisa que nos agrada, a gente vai ficar totalmente atento e a gente vai lembrar muito bem desse objeto. Ou do sujeito ou pessoa que recebe. As suas condições fisiológicas, se você está bem de saúde, se você não está com algum mal-estar, alguma coisa assim. Sua idade, porque cada idade tem um campo de interesse diferenciado. Sexo, cultura, profissão, desejos e objetivos, experiências e aprendizagem, temores, organizam as percepções, né, e os conhecimentos dela decorrentes em sistema ou conjuntos conforme a sua similaridade, a proximidade, a experiência ou o desejo dessas pessoas. Quer dizer, proximidade, se a coisa está mais próxima daquilo que eu já tenho no meu sistema. Similaridade, se a coisa é parecida com aquilo que eu já acredito. Né? E isso pode gerar as ideologias, preconceitos, as estereotipias. O que é uma ideologia? Cazuza já dizia, ideologia, eu quero uma para viver. São aqueles conjuntos de ideias que a gente acredita e que vai permear a vida. Né? Geralmente, as ideologias elas servem para nos dar um rumo para que a gente saiba o que a gente acredita dentro dessa vida. Já o preconceito é uma ideia que ela é percebida sem um fundamento fundamental. Todo preconceito é ruim. Quer dizer, a gente quando tem um preconceito, seja de raça, seja de gênero, seja é que a gente não vai estar respeitando o que é diferente, né? Então, né, o ideal é o oposto disso, é que a gente saiba que ninguém é igual a ninguém e a gente tem que respeitar as diferenças, até porque na saúde nós vamos tratar e lidar com todo e qualquer. Também as estereotipias. O que é um comportamento estereotipado? Que não tem um critério, né? Ela absorve facilmente a gíria do momento, não critica de onde essa gíria surgiu, a moda do momento. Quer dizer, é uma pessoa que às vezes é tão flexível que ela acaba seguindo, tipo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vai vivendo um dia a dia de conforme a música está tocando, ela está dançando. Então as pessoas elas vão organizar esses sistemas, eles funcionam como livros para as comunicações. Prestem atenção. Só se recebe aquilo com o sistema. Quer dizer, aquilo que é muito diferente, a gente tende a resistir. Quando uma informação nova é contrária ao sistema existente, resistimos a modificar o sistema e isolamos a informação. Assim sendo, é mais fácil a gente reforçar uma imagem àquilo que a gente já tem, a gente reforçar, do que modificá-la. O sistema, não tanto, não são imutáveis. As informações contundentes nos que obrigam a uma revisão. Há pessoas com características pessoais que facilitam a revisão e aceitação de novas informações. Dentre essas características, a gente cita o grau de inteligência, novas recebidas com quem já tem, e às vezes até mudar de opinião se a informação nova tiver uma consistência maior do que aquilo que ele já tem. O grau de flexibilidade. Quanto menos flexível, mais resistente a pessoa é a novas informações. Quanto mais flexível, menos resistente a novas informações. Ao planejarmos uma comunicação, precisamos rever os filtros prováveis que essa comunicação sofrerá. Um exemplo, vamos ver. A gente às vezes aprende, a gente às vezes não, para aprender uma profissão, a gente vai linguagem profissional. Então a gente não pode utilizar, por exemplo, em linguagem paciente. Imagina, você recebe um encaminhamento médico para fazer um exame
e oriento o paciente, fique em decúbito dorsal. O paciente, às vezes, não sabe nem que é um dorso e não sabe nem que é um decúbito. E se vocês não souberem, não tem problema que vocês vão aprender futuramente dentro das matérias futuras com os outros professores. Mas, veja bem, a linguagem técnica é para um relatório, é para o fechamento de um dia de serviço, se a gente tiver que colocar os exames que foram feitos, mais ou menos uma descrição do que foi feito para fazer determinados exames, mas com o paciente a gente tem que traduzir isso numa linguagem mais informal para facilitar o nosso trabalho. Tipo, deite-se de costas, né, que seria o decúbito dorsal. Bem, problemas de comunicação. Para se comunicar é fundamental antes saber ouvir e escutar. A pessoa tem um bom ouvinte. E o ato de ouvir ou escutar não é uma atitude passiva, de outra forma. É uma ação consciente para você compreender o que o outro está dizendo. Então vamos lá. A eficácia na comunicação ela vai evitar distorções que são responsáveis pelo mal-estar, ansiedade e também de incidentes. Por isso, vamos observar alguns pontos para que obtenhamos uma boa comunicação. Primeiro, respeite o interlocutor, seja um bom ouvinte. Não preciso nem explicar isso, né? A gente já acabou aqui falando que a gente tem que fazer um esforço para compreender o que o outro está dizendo. Clarifique suas ideias antes de comunicar. Veja se você está com a mensagem bem consistente, você sabe o que você quer e se o outro está apto para entender aquilo que você vai estar expressando para ele. Tenha definidos os objetivos da comunicação. Se você está passando um plantão, você tem que respeitar o momento que o outro, quando está chegando, até ele poder estar pronto para poder escutar aquilo que você tem que falar para ele. Considere sempre o ambiente e as pessoas. Você tem que saber se o ambiente está propício para falar alguma coisa ou se a pessoa ela tem o conhecimento suficiente para poder entender a forma como você está falando. Exemplo da linguagem profissional traduzida para uma linguagem mais informal. Certifique-se a coerência entre linguagem verbal e não verbal. Quer dizer, a gente muitas vezes pode ter uma resposta que eu chamo de duplo vínculo. O que é uma resposta de duplo vínculo? É quando você fala uma coisa e o teu corpo diz outra totalmente diferente. É só lembrar aquele programa do Chaves, que quando ele vai dizer sim, a cabeça dele faz como se fosse não. E quando ele vai dizer não, a cabeça dele faz como se fosse sim. Então, quer dizer, é uma informação trocada. E a gente faz isso mais do que a gente imagina. Quer dizer, a gente muitas vezes diz uma coisa e o nosso corpo diz outra completamente diferente. O que a gente precisa na saúde, e como profissional, é ter uma coisa chamada assertividade. O que é ser assertivo? É você ter coerência naquilo que você vai falar. O seu não tem que ser não, o seu sim tem que ser sim. Sempre quando você falar, vai ter que ter coerência entre o que você vai estar falando e o que o teu corpo vai estar expressando. Não pode ser uma coisa contrária, né? Que vai cortar a mensagem e vai gerar frustração a quem está ouvindo. Acompanhe também os interesses e os conhecimentos do seu interlocutor. Quer dizer, será que ele tem conhecimento para entender da forma como você está falando? Acompanhe os efeitos dessa comunicação. Quer dizer, ver se a pessoa está entendendo, se ela não entender, você volta e explica de novo. Procure compreender e ser compreendido. Quer dizer, sempre use a empatia. Mostra que você está realmente escutando aquilo que ele está dizendo também. Seja sempre preciso e claro. Isso não precisa explicar, não é? Bem, resolução de problemas. Existe uma técnica para resolver problemas, principalmente isso é muito aplicado em dinâmicas dentro de ambiente de trabalho, que é a técnica do ver, julgar e agir. Né? Quando um problema está acontecendo, você vai ter que ver o problema. Quer dizer, conheça o problema encarando-o com a realidade. Ver o que ele acontece, qual o momento que ele surge com mais frequência, veja o que está se passando. Depois, o julgar.
do significado do problema, o que ele representa e delineamento como se dá e quando se torna mais grave. Trate-se o que deve ser feito, as várias possibilidades de mudanças para que possam extirpar com ele. Reconheça a capacidade do grupo para solucioná-lo. Quer dizer, o grupo ele tem que ter capacidade para fazer isso. E agir é a tomada de decisão e da ação. Põe em prática a solução encontrada, né, procurando o apoio dos seus colegas. Quer dizer, quando você achou a solução para aquele problema, você já pode chegar e já aplicar. Lembre-se de evitar que eles se repitam. Pode ser mais confortável não cometer erro, mas aqueles que, em sua ânsia de acertar, erram milhares de vezes são mais úteis à humanidade. José Ignerros Las Fuergas Morales. Né? Aqui estão as fontes bibliográficas. Acabamos, então, a nossa apostila de psicologia. Mais tarde, a gente volta para falar, então, de ética profissional. Abraços a todos. Tchau.